Meu nome é Sophia Williams e, aos 28 anos, faltavam apenas 3 dias para eu me casar com o amor da minha vida, Ethan Blackwood. Tudo estava perfeito até que seus pais ricos me surpreenderam com um acordo pré-nupcial e um ultimato: assinar ou o casamento seria cancelado. O que eles nunca imaginaram é que por trás da minha fachada modesta se escondiam US$ 9 milhões, uma empresa de tecnologia de sucesso e a determinação de me manter firme. Seus rostos presunçosos estavam prestes a encontrar a única coisa que respeitavam: dinheiro. Conte-me nos comentários de onde você está assistindo. Se você gosta de histórias sobre azarões virando o jogo, clique em curtir e inscreva-se para se juntar a mim nesta jornada de como limpei aqueles sorrisos presunçosos. Cresci em um bairro de classe média em Chicago, onde meus pais lecionavam no ensino médio e me incutiram os valores da educação e do trabalho duro. Tínhamos conforto, mas nunca riqueza. Cada centavo da minha mensalidade universitária vinha de bolsas de estudo que ganhei por meio de inúmeras noites em claro e notas máximas. Me formei com honras em ciência da computação pela Northwestern e imediatamente mergulhei no mundo da tecnologia com uma sede de sucesso nos meus próprios termos. Meu avô foi meu maior incentivador. Quando ele faleceu, no meu último ano, deixou-me uma herança surpreendente. Seu estilo de vida modesto escondeu investimentos inteligentes ao longo de décadas, resultando em um patrimônio de US$ 7 milhões que me foi destinado. Investi a maior parte e usei uma pequena parte para financiar minha startup de tecnologia com foco em software educacional. Aos 26 anos, o valor da minha empresa adicionou mais US$ 2 milhões ao meu patrimônio líquido. Mas ninguém teria adivinhado só de olhar para mim. Eu morava em um apartamento bonito, mas modesto, dirigia um carro prático e me vestia bem, mas sem extravagâncias. Eu queria ter sucesso ou fracassar por meus próprios méritos, não pelo que tinha em minha conta bancária. Minha riqueza era um assunto privado, conhecido apenas pelos meus pais, minha melhor amiga Jenna e meus consultores financeiros. Conheci Ethan em um evento beneficente em prol de programas educacionais para crianças carentes. Minha empresa havia doado um software, e eu estava lá representando nossa contribuição. Ethan estava lá porque os Blackwood sempre apareciam em eventos sociais importantes. Ele se destacou imediatamente, não apenas por sua estatura alta e olhos castanhos afetuosos, mas porque, ao contrário dos outros participantes do fundo fiduciário, ele estava genuinamente engajado com a causa. Nossa conversa naquela noite fluiu sem esforço, da desigualdade educacional às trilhas favoritas para caminhadas, passando pelo nosso amor compartilhado pela comida tailandesa apimentada. Quando ele pediu meu número, dei sem hesitar, apesar de saber quem era sua família. Os Blackwoods eram ricos e ricos de Chicago, com uma linhagem que remontava aos antigos barões da Madeira. Seu escritório de advocacia, Blackwood & Associates, representava metade das grandes corporações do Centro-Oeste. Nosso primeiro encontro foi um piquenique no Millennium Park, onde Ethan trouxe sanduíches caseiros e admitiu que tinha pesquisado minha empresa online e ficado impressionado com meu trabalho. Aquele era Ethan por inteiro, meticuloso, mas genuíno. Depois disso, nos tornamos inseparáveis: caminhadas de fim de semana, desastres culinários na minha cozinha, debates intelectuais que às vezes duravam até o nascer do sol e uma profunda conexão física que fazia todo o resto desaparecer. Ele nunca ostentou sua riqueza, e eu nunca revelei a minha. Parecia insignificante diante do que estávamos construindo juntos. Ele adorava que eu fosse apaixonada pelo meu trabalho e independente. Eu adorava que, apesar de sua criação privilegiada, ele tivesse desenvolvido um senso de justiça e imparcialidade que norteava sua prática jurídica. Quando ele me levou para casa para conhecer seus pais depois de 6 meses, tive o primeiro vislumbre de problemas. A propriedade Blackwood era uma propriedade extensa no bairro mais exclusivo de Lake Forest, com jardins bem cuidados e uma casa que poderia acomodar confortavelmente 8 famílias. Richard e Victoria Blackwood foram educados, mas friamente avaliativos. Victoria, em particular, tinha um jeito de fazer perguntas que pareciam inocentes, mas claramente destinadas a estabelecer minha linhagem ou a falta dela. A Northwestern é uma ótima escola, disse ela durante o jantar. Você achou o programa de bolsas de estudo abrangente? E seus pais são professores. Que louvável! Uma profissão tão necessária, embora eu imagine que as restrições financeiras devam ter sido desafiadoras. Ethan ou não percebeu ou preferiu ignorar essas provocações sutis. Ele era o caçula de 3 filhos e claramente acostumado a lidar com a mãe com naturalidade. Seu pai era mais direto, mas igualmente indiferente,
falando com Ethan principalmente sobre pessoas e eventos dos quais eu nada sabia, efetivamente me excluindo da conversa. Mesmo assim, eu estava apaixonada, e essas irritações eram pequenas, comparadas à alegria que Ethan trouxe à minha vida. Quando ele me pediu em casamento no nosso aniversário de 2 anos, em um cruzeiro ao pôr do sol no Lago Michigan, aceitei sem hesitar. O anel era da avó dele, uma esmeralda de bom gosto que combinava perfeitamente com a minha mão. O planejamento do casamento começou como um sonho, mas aos poucos revelou mais fissuras na fundação. Vitória tinha opiniões sobre tudo, do local às flores. Embora nunca tenha mencionado explicitamente o dinheiro, sempre houve a suposição tácita de que os Blackwoods cuidariam de tudo, porque, claramente, eu não tinha condições de arcar com o casamento que convinha ao filho deles. Em vez de corrigir essa percepção equivocada, deixei que acreditassem no que quisessem. Eu tinha meus motivos para manter minha situação financeira em segredo, e meu orgulho me impedia de parecer que estava competindo com eles em termos monetários. Ethan tentou mediar, às vezes mantendo-se firme em coisas que importavam para mim, outras vezes sugerindo gentilmente que eu chegasse a um acordo. Eu fazia isso, na maioria das vezes, porque a maioria dos detalhes parecia trivial em comparação com o fato de que eu me casaria com um homem que amava. Quando Vitória insistiu em adicionar 50 amigos da família à lista de convidados, concordei. Quando ela descartou minha escolha de bolo de casamento como a pitoresca e escolheu uma monstruosidade de 7 andares de uma confeitaria exclusiva, eu desisti. A única coisa em que insisti foi no meu vestido, um design elegante e moderno que me fez sentir bonita e confiante. Mesmo assim, Vitória conseguiu insinuar que eu o havia escolhido porque era econômico, e não porque me caía perfeitamente. À medida que o casamento se aproximava, eu me sentia cada vez mais como uma visitante no meu próprio noivado, mas me consolava com a ideia de que, uma vez casados, Ethan e eu construiríamos nossa própria vida, separados da influência cotidiana da família dele. Ele já havia concordado que moraríamos no apartamento que havíamos escolhido juntos no centro da cidade, perto dos nossos locais de trabalho, em vez de no bairro da família Blackwood, como sua mãe havia sugerido. 3 dias antes do casamento, tudo finalmente estava se encaixando. O local estava preparado, as flores arranjadas, o buffet finalizado. Eu tinha acabado de confirmar os detalhes finais com o fotógrafo quando recebi um telefonema de Vitória me convidando para um chá naquela tarde. Ethan estaria em reuniões o dia todo, ela explicou, e achou que seria legal termos um tempo a sós antes do início das festividades do casamento. Olhando para trás, eu deveria ter reconhecido a doçura predatória em sua voz, mas eu estava operando com o mínimo de sono e o máximo de estresse, e tudo que registrei foi a oportunidade de talvez finalmente me conectar com minha futura sogra. Eu não fazia ideia de que estava caindo em uma emboscada que testaria não apenas minha paciência, mas também os alicerces do meu relacionamento com Ethan e sua família. A propriedade Blackwood parecia ainda mais imponente sob a luz clara daquela tarde de quarta-feira. A fachada de pedra brilhava à luz do sol, e a entrada circular estava impecavelmente conservada, sem uma pedrinha fora do lugar. Ao estacionar meu modesto Audi, notei a Mercedes de Richard também estacionada na entrada. Isso foi inesperado. Vitória não mencionara nada sobre ele se juntar a nós. A governanta, Marta, atendeu a porta com seu sorriso reservado de sempre e me conduziu à sala de estar formal, em vez da varanda onde Vitória costumava tomar chá, outro sinal de alerta que não percebi naquele momento. Vitória e Richard já estavam sentados, ambos vestidos como se fossem para uma reunião de negócios, e não para uma reunião familiar casual. Vitória usava um terno azul marinho sob medida que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas, enquanto Richard vestia um de seus ternos cinza escuro, sua marca registrada, com abotoaduras com o brasão da família Blackwood. Sofia, querida, obrigada por vir tão em cima da hora, disse Vitória, com um sorriso que mal alcançava seus olhos. Por favor, sente-se. Sentei-me em frente a eles, sentindo-me de repente como se estivesse em uma entrevista de emprego, e não em uma visita familiar. O serviço de chá na mesa de centro entre nós permaneceu intocado. Achamos importante discutir alguns assuntos antes do casamento, começou Richard sem preâmbulos. Questões de negócios que devem ser resolvidas com antecedência para garantir que tudo corra bem depois. Vitória assentiu. Todo casamento bem-sucedido tem uma base sólida de expectativas e acordos claros. Meu estômago se contraiu. Que tipo de acordos? Perguntei, embora começasse a desconfiar de onde aquilo ia dar. Richard pegou uma pasta de couro ao lado e tirou um documento grosso com capa azul.
Ele o deslizou sobre a mesa de centro em minha direção. Este é um acordo pré-nupcial padrão que nosso advogado de família preparou. Ele descreve a proteção dos bens da família e delineia o que ocorreria no improvável caso de seu casamento com Ethan não dar certo. Não peguei o documento imediatamente. É a primeira vez que ouço falar de um acordo pré-nupcial, disse, cautelosamente. Ethan e eu nunca discutimos isso. Ethan entende a necessidade, Vitória interrompeu suavemente. A família Blackwood possui bens significativos que foram protegidos por gerações. Esta é apenas uma formalidade que todos os cônjuges que se casam com membros da família cumprem. Eu duvidava muito disso. O irmão mais velho de Ethan havia se casado com uma mulher de uma dinastia bancária, dificilmente alguém de quem os Blackwood precisariam de proteção financeira, e sua irmã havia se casado com seu namorado da faculdade, filho de um senador, com seu próprio fundo fiduciário substancial. Finalmente, peguei o documento e comecei a ler seu conteúdo. Como empreendedor de tecnologia, eu já havia lidado com contratos suficientes para reconhecer imediatamente que aquele estava longe de ser um acordo equilibrado. Basicamente, ele afirmava que, em caso de divórcio, eu sairia com praticamente nada, independentemente da duração do nosso casamento ou de quaisquer contribuições que eu pudesse fazer para a nossa vida em comum. Qualquer propriedade adquirida durante o casamento permaneceria com Ethan, e havia cláusulas sobre propriedade intelectual que poderiam impactar meus negócios. Isso parece muito unilateral, eu disse, lutando para manter minha voz neutra. Richard acenou com a mão, dispensando é a linguagem padrão para proteger o patrimônio familiar estabelecido. Você precisa entender, Sofia, que os bens dos Blackwood não representam apenas dinheiro, mas um legado que remonta a gerações. E quanto aos meus bens? Perguntei. Meu negócio e minha propriedade intelectual? Vitória deu uma risadinha que me irritou. Seu empreendimento de software educacional é certamente encantador, querida, mas estamos falando de riqueza e propriedades substanciais. A escala é bem diferente. A condescendência em seu tom era inconfundível. Aos olhos deles, eu era uma pessoa de origem modesta, alguém que deveria ser grata pela oportunidade de me casar com alguém de sua prestigiosa família. Qualquer insinuação de que eu pudesse ter bens que valessem a pena proteger era ridícula para eles. Talvez você queira que adicionemos uma cláusula sobre a sua empresa, ofereceu Richard magnanimamente. Mas, francamente, se você e Ethan se divorciarem, ele provavelmente será generoso, independentemente das obrigações legais. Ele sempre teve uma queda por apoiar os desfavorecidos. Senti o rosto esquentar, mas me forcei a manter a compostura. Quando isso precisa ser assinado? Perguntei. Hoje seria o ideal, disse Vitória, tirando uma caneta Montblanc do bolso do casaco. O casamento é daqui a 3 dias, e gostaríamos que isso fosse resolvido bem antes. Coloquei o documento no chão com cuidado. Preciso que meu próprio advogado analise isso primeiro. As sobrancelhas de Richard se ergueram levemente. Seu próprio advogado? Isso é necessário? Nosso advogado de família que redigiu isso é um dos melhores de Chicago. O melhor para os interesses da família Blackwood, certamente, respondi. Mas, como você acabou de apontar, nossos interesses podem não estar perfeitamente alinhados nesta questão. O rosto perfeitamente composto de Vitória demonstrou o primeiro sinal de irritação. Sofia, isso é bem comum. Todo mundo assina isso hoje em dia. É simplesmente prático. Então você não se importará em me dar 24 horas para que eu faça uma revisão profissional, retruquei. Richard e Vitória trocaram um olhar. Receio que tenhamos que insistir em resolver isso hoje, disse Richard com firmeza. Essas questões podem se complicar se forem deixadas para depois, e com o casamento tão próximo. Você está dizendo que o casamento depende da minha assinatura deste documento hoje, sem aconselhamento jurídico? Perguntei, querendo clareza absoluta sobre a posição deles. O sorriso de Vitória retornou, frio como janeiro em Chicago. O que estamos dizendo, querida, é que a família Blackwood tem certas expectativas inegociáveis para qualquer pessoa que se case com alguém da família. Ethan entende isso. Se você o ama de verdade, também entenderá. Assine, ou o casamento será cancelado, declarou Richard sem rodeios. Essa é a questão. Investimos bastante neste casamento, mas o cancelaremos se necessário para proteger os interesses da família. O ultimato pairava no ar entre nós.
Olhei do rosto impassível e profissional de Richard para a expressão presunçosa e confiante de Vitória. Eles estavam absolutamente certos de seu poder naquela situação. Na cabeça deles, eu era uma ninguém diante da escolha entre abrir mão dos meus direitos ou perder o homem que amava e me humilhar com um casamento cancelado. Eles esperavam que eu cedesse imediatamente. Levantei-me e peguei o acordo pré-nupcial. Preciso discutir isso com o Ethan. Ethan está ciente da nossa posição, disse Vitória, com desdém. Ele pode ter relutado em abordar o assunto diretamente com você, mas entende as obrigações familiares. Isso doeu mais do que qualquer outra coisa que lhes tivessem dito. A ideia de que Ethan sabia da emboscada e a havia permitido acontecer fez meu peito apertar dolorosamente. Mesmo assim, eu disse, apertando o documento talvez com força demais, preciso falar com ele antes de tomar qualquer decisão. Richard também se levantou, abotoando o paletó num gesto experiente. Você tem até amanhã de manhã, às 9 horas. Aguardamos sua assinatura ou sua decisão de cancelar o casamento. Esperamos sinceramente que você faça a escolha sensata, acrescentou Vitória, sem se dar ao trabalho de se levantar. Ethan se importa profundamente com você. Seria uma pena magoá-lo por uma simples formalidade que protege todos os envolvidos. Assenti rigidamente e me virei para ir embora, o acordo pré-nupcial parecendo um peso de chumbo em minhas mãos. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, ouvi a voz de Vitória vindo da janela aberta da sala de estar. Ela vai assinar. Onde mais ela encontraria um parceiro como o Ethan? Certamente não em qualquer círculo de faculdades comunitárias que seus pais frequentam. A risada baixa e a resposta de Richard foram a última facada. Entrei no carro, coloquei o acordo pré-nupcial no banco do passageiro e consegui passar pelos portões ornamentados da propriedade Blackwood antes que as lágrimas começassem a cair. A viagem para casa foi um borrão. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto os bairros nobres de Chicago davam lugar à paisagem mais familiar do centro da cidade. Tive que parar 2 vezes quando o choro tornou impossível enxergar a rua com clareza. Meu telefone tocou 4 vezes, o nome de Ethan piscando na tela, mas deixei cair na caixa postal. Eu precisava processar o que tinha acontecido antes de poder falar com ele. Num sinal vermelho, lembranças passaram pela minha cabeça como cenas de um filme que eu, de alguma forma, estrelara sem perceber. Vitória comentando sobre minha escolha prática de carro quando dirigi até a casa deles pela primeira vez e Richard fazendo perguntas diretas sobre meu modelo de negócio e, em seguida, descartando a tecnologia educacional como um nicho de mercado sem potencial real de crescimento. O jantar de Natal em que o irmão de Ethan perguntou se eu continuaria com minha pequena empresa depois do casamento, como se fosse um hobby em vez de minha paixão e meu meio de vida. Eu havia ignorado ou desculpado todos esses momentos, acreditando que eram incidentes isolados ou mal-entendidos. Agora, eu os via como parte de um padrão, uma subestimação consistente do meu valor porque eu não tinha a linhagem e a riqueza percebida deles. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, liguei para a única pessoa que eu sabia que entenderia. Eles fizeram o quê? Jenna elevou a voz de indignação ao telefone. 3 dias antes do casamento? Isso é muito cafona, Sofia. É manipulação. Jenna tinha sido minha colega de quarto na faculdade e continuava sendo minha melhor amiga. Ela sabia tudo sobre mim, inclusive a extensão da minha situação financeira, e por isso achava o comportamento dos Blackwoods particularmente irritante. O pior é que, aparentemente, o Ethan sabia, eu disse, me aconchegando no sofá com o telefone encostado no ouvido. Ele simplesmente não teve coragem de me contar. Você não tem certeza disso, alertou Jenna. Os pais dele podem estar blefando. De qualquer forma, não parece bom para ele, respondi. Ou ele sabia e deixou que me emboscassem, ou tem tão pouco controle sobre o relacionamento com eles que podem ameaçar cancelar o casamento deles sem o seu conhecimento. Jenna ficou em silêncio por um momento. O que você vai fazer com o acordo pré-nupcial? Já leu tudo? O suficiente para saber que é completamente unilateral, eu disse. Eles até têm cláusulas que podem afetar meus direitos de propriedade intelectual sobre o software da minha empresa. Você está falando sério? Isso é um absurdo, disse Jenna, com a mesma indignação que eu. Você sabe o que precisa fazer, né? Liga para o Harold amanhã cedo. Harold Winter era o advogado do meu avô e continuava a cuidar dos meus assuntos jurídicos.
Ele era astuto, experiente, o mais importante, totalmente dedicado a proteger os meus interesses. Eu vou, prometi. Mas primeiro preciso falar com o Ethan. Preciso entender a posição dele em tudo isso. Depois de desligar com a Jenna, finalmente criei coragem para retornar a ligação para o Ethan. Ele atendeu no primeiro toque. Sofia, graças a Deus. A mamãe disse que você saiu chateada. O que aconteceu? Seu tom preocupado quase me fez vacilar, mas a lembrança do rosto presunçoso de Vitória fortaleceu minha determinação. O que aconteceu, eu disse cuidadosamente, é que seus pais me emboscaram com um acordo pré-nupcial e me disseram que eu ou assinaria até amanhã de manhã ou o casamento seria cancelado. Eles também insinuaram que você estava totalmente ciente desse plano. O silêncio do outro lado da linha era contundente. Ethan, provoquei. Eu não sabia que eles iam te abordar daquele jeito, disse-lhe finalmente, com a voz tensa. Eu disse a eles que eu mesmo discutiria isso com você. Então, você sabia sobre o acordo pré-nupcial, confirmei, com o coração apertado. Sofia, tente entender. Todos os casamentos na minha família, há gerações, têm um acordo pré-nupcial. É assim que as coisas funcionam. E você não achou que isso era algo para me contar antes dos seus pais me encurralarem 3 dias antes do nosso casamento? Ele suspirou profundamente. Eu ia tocar no assunto. Só fiquei adiando porque sabia que te deixaria chateada, e planejar o casamento já era estressante o suficiente. Então, você deixou isso para seus pais resolverem, como se eu fosse um problema a ser resolvido? Isso não é justo, protestou Ethan. Eu estava tentando te proteger. Me proteger? Ri amargamente. Deixando seus pais me surpreenderem com um ultimato? Deixando que eles incluíssem cláusulas que poderiam afetar meus negócios? Isso não é proteção, Ethan. Isso é covardia. Você está exagerando, disse ele, com a voz assumindo o tom apaziguador que eu ouvirá usar com clientes difíceis. É só um documento legal padrão. Todo mundo assina hoje em dia. Você realmente leu? Eu o desafiei. Outra pausa reveladora. Não em detalhes, admitiu. Papai disse que era o modelo familiar padrão. O modelo familiar padrão que garante que eu saia sem nada em um divórcio, independentemente da minha contribuição para o nosso casamento ou de quanto tempo estivermos juntos, resumi. O modelo que poderia potencialmente dar à sua família o direito à propriedade intelectual desenvolvida pela minha empresa. Isso não pode estar certo, disse Ethan, mas a incerteza se instalou em sua voz. Papai não faria isso. Leia você mesmo, sugeri. Seção 4, parágrafo 3. Ouvi um farfalhar do lado dele, provavelmente enquanto ele localizava uma cópia do documento. Preciso analisar isso com mais cuidado, disse-ele depois de um momento, parecendo preocupado. Parte dessa linguagem é mais agressiva do que eu esperava. Seus pais me deram até às 9 horas de amanhã para assinar ou cancelar o casamento, lembrei-o. Qual é a sua posição sobre esse ultimato? Eles não deveriam ter feito isso, disse-ele rapidamente. Claro, o casamento não depende disso. Podemos resolver isso. Podemos? Porque sua mãe deixou bem claro que esta é uma condição inegociável para se casar com alguém da família Blackwood. A mãe pode ser intensa, mas não é ela quem toma essas decisões. Nós é que tomamos. Eu queria acreditar nele, mas a dúvida já havia se instalado. Então ligue para eles agora mesmo. Diga que o ultimato está fora de cogitação e que resolveremos isso depois do casamento. Sofia, seja razoável. Não podemos simplesmente descartar isso. Um acordo pré-nupcial faz sentido, dadas as circunstâncias. Que circunstâncias? Insisti. O fato de sua família ter dinheiro, e eu provavelmente não? É mais complicado do que isso, ele hesitou. Existem fundos familiares, interesses comerciais, coisas complexas demais para uma simples filha de professor entender. Terminei por ele, ecoando a condescendência que ouvirá na voz de Vitória. Não foi isso que eu quis dizer, e você sabe disso, disse Ethan, com frustração evidente no tom. Por que você está dificultando tanto? É só um pedaço de papel que, espero, nunca precisaremos. Se é só um pedaço de papel, por que vale a pena ameaçar cancelar nosso casamento por causa disso? Ele não tinha uma resposta definitiva para isso.
Preciso de um tempo para pensar, eu disse finalmente. E você precisa decidir qual é a sua posição, Ethan. Com seus pais ou comigo. Essa não é uma escolha justa, protestou ele. Eu te amo, mas eles são minha família. E o que eu vou estar fazendo daqui a 3 dias? Perguntei baixinho. A pergunta ficou pairando entre nós, sem resposta. Te ligo amanhã, eu disse e encerrei a ligação antes que ele pudesse responder. Sentei-me no silêncio do meu apartamento, com o telefone agarrado à mão, as lágrimas ameaçando cair novamente. Então, notei o acordo pré-nupcial ainda em cima da minha mesa de centro, e algo se mexeu dentro de mim. A tristeza deu lugar à determinação. Se os Blackwood queriam transformar isso em dinheiro e poder, talvez fosse hora de descobrirem que eu tinha os dois. Abri meu laptop e abri meu portfólio financeiro. A herança do meu avô havia crescido para 7,5 milhões de dólares graças a um investimento cuidadoso. Minha empresa, a EduTech Solutions, havia sido avaliada recentemente em 1,5 milhão de dólares durante nossa última rodada de financiamento, elevando meu patrimônio líquido total para cerca de 9 milhões de dólares. Não era dinheiro dos Blackwood, talvez, mas substancial o suficiente para mudar completamente a dinâmica desta conversa. Por 3 anos, mantive minha situação financeira em segredo, não por vergonha, mas porque queria ser amada por mim mesma, não pela minha conta bancária. Eu tinha visto os amigos e conhecidos de Ethan tratá-lo de forma diferente por causa de seu sobrenome e riqueza, e eu não desejava esse tipo de atenção superficial. Além disso, no mundo da tecnologia, passar despercebido tinha vantagens estratégicas. Mas agora, diante da perspectiva de abrir mão dos meus direitos ou perder o homem que eu amava, percebi que meu silêncio havia permitido que os Blackwoods construíssem uma narrativa sobre mim completamente falsa. Eles me viam como uma interesseira que se esforçava mais do que eu, quando, na realidade, eu era uma empresária de sucesso que escolheu compartilhar minha vida com o filho deles como uma igual. À medida que essa percepção se cristalizava, um plano começou a se formar na minha mente. Eu não seria intimidada nem manipulada. Não assinaria o acordo pré-nupcial unilateral deles, mas também não abandonaria o homem que amava sem lutar. Enviei uma mensagem rápida para Harold: preciso de uma reunião urgente amanhã de manhã, às 7 horas. Acordo pré-nupcial, casamento em 3 dias. Explicarei pessoalmente. A resposta dele veio rápida: estarei no seu escritório às 7 em ponto. Traga todos os documentos. Dormi mal naquela noite, alternando entre raiva, mágoa, determinação e dúvida. Pela manhã, porém, uma coisa estava clara: o tempo de esconder meu sucesso havia acabado. Os Blackwoods haviam forçado aquele confronto, e agora teriam que lidar com a verdadeira Sophia Williams, não com a modesta filha de professora que eles achavam que poderiam intimidar. Às 6h45 da manhã seguinte, eu já estava no meu escritório no centro da cidade, revisando o acordo pré-nupcial linha por linha e fazendo anotações. Eu havia me vestido deliberadamente com uma das minhas roupas de poder, um terno cinza escuro sob medida que projetava confiança e autoridade. Meu cabelo estava preso em um rabo de cavalo elegante, e eu usava os brincos de pérola que meu avô me dera na minha formatura da faculdade, um lembrete de onde eu vim e dos valores que me guiaram para o sucesso. Harold chegou pontualmente às 7 horas, impecável como sempre em seu terno sob medida, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, carregando sua pasta de couro desgastada, que já havia enfrentado décadas de batalhas judiciais. Aos 72 anos, ele ainda era um dos advogados mais astutos de Chicago, com a reputação de ser implacavelmente eficaz e manter uma ética impecável. Bom dia, Sofia, ele me cumprimentou, colocando sua maleta na minha mesa de conferências. Devo dizer que, quando recebi sua mensagem, fiquei bastante surpreso. Você nunca mencionou um acordo pré-nupcial em nossas conversas anteriores sobre casamento. Por que não houve nenhum até ontem? Expliquei, entregando-lhe o documento. 3 dias antes do casamento, meus futuros sogros me surpreenderam com isso e um ultimato para assinar até às 9 horas de hoje ou cancelar o casamento. As sobrancelhas espessas de Harold se ergueram ao aceitar o documento. Que timing nada ortodoxo, para dizer o mínimo. Leia, insisti, particularmente a seção 4 sobre propriedade intelectual e a seção 6 sobre divisão de ativos. Ele colocou os óculos de leitura e começou a examinar o documento, com uma expressão cada vez mais grave à medida que avançava. Após cerca de 15 minutos de leitura atenta, pousou e tirou os óculos.
Este é um dos acordos pré-nupciais mais agressivamente unilaterais que já vi em 45 anos de prática, afirmou, categoricamente. E já vi alguns casos extraordinários, especialmente entre famílias ricas. Você consegue lutar contra isso? Perguntei. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Harold, o tipo de sorriso que provavelmente incutia medo nos advogados adversários há décadas. Minha querida, não vou simplesmente lutar contra isso. Vou destruí-lo e substituí-lo por algo que realmente proteja seus interesses substanciais. Ele abriu a pasta e tirou um bloco de notas. Vamos deixar sua posição clara. Seu patrimônio líquido é atualmente de aproximadamente 9 milhões de dólares, correto? Assenti. E os Blackwoods não sabem disso? Completamente inconsciente, confirmei. Sempre mantive minha situação financeira em segredo. Só meus pais, Jenna e você sabem a extensão disso. Harold riu baixinho, um som profundo e estrondoso que transmitia diversão genuína. Bem, isso vai ser uma grande revelação para eles. Ele bateu a caneta no bloco de notas. Você quer salvar esse relacionamento ou devemos simplesmente recusar os termos deles e deixar as coisas acontecerem como quiserem? A pergunta me fez hesitar. Apesar de tudo, eu amava o Ethan. O problema não era com ele diretamente, mas com a dinâmica de poder que sua família tentava estabelecer. Quero salvar isso, eu disse finalmente. Mas só se o Ethan estiver disposto a me apoiar como um verdadeiro parceiro. E só se a família dele reconhecer que estou entrando neste casamento como igual, não como uma instituição de caridade que eles estão acolhendo graciosamente, apesar da minha aparente falta de pedigree. Muito bem, Harold assentiu. Então elaboramos uma contraproposta, um acordo pré-nupcial justo e equilibrado que proteja ambas as partes igualmente. Durante as 2 horas seguintes, Harold e eu trabalhamos na criação de um novo documento. Ele redigiu uma redação que protegia meus bens e os de Ethan, estabelecia termos justos para a divisão de bens em caso de divórcio e, o mais importante, incluía proteção inabalável para minha propriedade intelectual e interesses comerciais. Agora, quanto à estratégia de apresentação, disse Harold enquanto finalizávamos o documento. O momento e o cenário serão cruciais. Quando e onde você pretende apresentar esta contraproposta? Pensei nisso com cuidado. Há 2 conversas que precisam acontecer. Primeiro, preciso falar com o Ethan em particular. Depois, se tudo correr bem, precisamos apresentar isso aos pais dele juntos. Sugiro um local neutro para a reunião familiar, aconselhou Harold. Algum lugar público suficiente para desencorajar reações extremas, mas privado o suficiente para uma conversa confidencial. A sala de jantar privativa do restaurante Lakeview, decidi. É sofisticado o suficiente para agradar aos Blackwood, mas em território neutro. Excelente escolha, aprovou Harold. E quanto à documentação comprobatória? Abri uma pasta na minha mesa. Tenho meu portfólio financeiro completo aqui, incluindo extratos bancários, contas de investimento e avaliação mais recente da minha empresa. Tudo atualizado e verificado desde o mês passado. Harold revisou os documentos, assentindo satisfeito. Eles deixarão sua posição bem clara. Agora, vamos discutir sua abordagem com Ethan. Passamos mais 1 hora refinando minha estratégia para as 2 conversas. Quando Harold saiu, às 10h30, eu me sentia preparada e confiante. Eu tinha um plano sólido, um acordo pré-nupcial justo e, o mais importante, a determinação de me defender e defender o relacionamento que eu queria. Depois que Harold foi embora, liguei para Jenna novamente para atualizá-la. Então, você vai mesmo fazer isso? Ela perguntou depois que expliquei o plano. Revelar sua situação financeira depois de mantê-la em segredo por todo esse tempo? Não vejo outra opção, respondi. Não se eu quiser um casamento baseado na verdade e na igualdade. E se o Ethan estiver bravo por você ter escondido isso dele? Insistiu Jenna. Você já considerou essa possibilidade? Eu já tinha, extensivamente. Então teremos que resolver isso juntos, eu disse. Mas se ele não consegue entender porque eu queria ser amada por mim mesma e não pela minha conta bancária, então talvez não sejamos tão compatíveis quanto eu pensava. Boa observação, admitiu Jenna. Se valer a pena, acho que você está lidando com isso com uma elegância incrível. Eu teria dito a Victoria Blackwood exatamente onde ela poderia enfiar aquele acordo pré-nupcial.
Isso me fez rir, aliviando um pouco da tensão que eu carregava. O dia ainda não acabou. Talvez eu ainda chegue lá. Depois de desligar, mandei uma mensagem para o Ethan: precisamos conversar. Me encontre no Carluxys às 13 horas. Só nós dois. Sua resposta veio rápida: estarei lá. Eu te amo. Essas 3 palavras trouxeram uma nova onda de emoção. Apesar de tudo, eu ainda acreditava que ele falava sério. A questão era se o amor por si só seria suficiente para superar aquela tempestade. Passei a hora seguinte me preparando, não apenas mentalmente, mas também fisicamente. Fui ao salão do meu prédio para uma escova que deixou meu cabelo com um visual elegante e profissional. Depois, retoquei a maquiagem, optando por um visual elegante que projetasse confiança sem ser intimidador. Os brincos de pérola permaneceram uma espécie de talismã, me conectando às minhas raízes e ao avô que sempre acreditou em mim. Quando saí para encontrar Ethan, eu me sentia como um guerreiro indo para a batalha, armado com a verdade, os princípios e $9 milhões em razões pelas quais os Blackwoods tinham me subestimado severamente. O Carluxys era um dos nossos restaurantes favoritos, um restaurante italiano sofisticado onde havíamos comemorado nosso primeiro aniversário. O ambiente familiar parecia perfeito para a conversa, uma lembrança de tempos mais felizes e da base do amor que nos levou à beira do casamento. Cheguei alguns minutos antes e pedi uma mesa tranquila num canto. O maitre, que nos conhecia como clientes regulares, me levou a um lugar isolado perto do fundo, bem longe dos outros clientes, perfeito para o que provavelmente seria uma conversa intensa. Ethan chegou pontualmente à 1 da tarde, com um ar abatido. Sua aparência, normalmente impecável, estava levemente amarrotada, a gravata um pouco torta e as olheiras sugeriam que ele tinha dormido tão mal quanto eu. Quando me viu, o alívio tomou conta de seu rosto. Sofia, disse ele, sentando-se na cadeira à minha frente. Obrigado por me receber. Estou morrendo de preocupação desde a nossa ligação ontem à noite. Observei-o atentamente, procurando sinais do homem por quem eu havia me apaixonado, e não do herdeiro Blackwood que permitirá que seus pais me emboscassem. Eu quase não vim, admiti. Seus pais me colocaram em uma posição impossível. Ele estendeu a mão para mim do outro lado da mesa. Eu sei, e sinto muito. Falei com eles ontem à noite, depois da nossa conversa. Não deu certo. Isso me chamou a atenção. O que aconteceu? Eu disse a eles que o ultimato era inaceitável e que, se alguém fosse cancelar o casamento por causa disso, seria eu, não eles. Uma centelha de esperança surgiu em meu peito. E como eles reagiram? Ethan suspirou profundamente. Papai disse que eu estava sendo ingênuo e emotivo. Mamãe chorou e me acusou de escolher um estranho em vez da família. Foi a mesma manipulação que usaram durante toda a minha vida. Funcionou? Perguntei incisivamente. Ele me olhou diretamente nos olhos. Não, desta vez não. Eu disse a eles que ou retirassem o ultimato, ou eu ligaria pessoalmente para todos os convidados do casamento hoje à noite e explicaria exatamente por que a cerimônia foi cancelada. Apesar de tudo, senti uma onda de orgulho dele. Deve ter sido difícil. Foi assustador, admitiu ele com um sorriso pesaroso, mas também estranhamente libertador. Pela primeira vez na minha vida, saí daquela casa sem ceder às suas exigências. O garçom se aproximou e nós dois pedimos apenas bebidas, nenhum de nós com muita fome. Quando ficamos sozinhos novamente, Ethan continuou: passei a noite na casa do Jason, tentando decidir o que fazer em seguida. O acordo pré-nupcial em si não é irracional em teoria, mas a forma como eles o abordaram e alguns dos termos que vi, me deixaram com vergonha de ser um Blackwood. Respirei fundo. Era o momento de começar a revelar a minha própria verdade. Ethan, tem uma coisa importante que preciso te contar. Algo que escondi de você durante todo o nosso relacionamento. Sua expressão mudou para preocupação. O que foi? Não sou quem seus pais pensam que eu sou, comecei cautelosamente. Ou melhor, sou mais do que eles imaginavam. A confusão tomou conta do seu rosto. O que você quer dizer? Enfiei a mão na bolsa e retirei uma pasta contendo impressões dos meus extratos financeiros. Quando meu avô morreu, no meu último ano de faculdade, ele me deixou uma herança substancial. Deslizei a pasta sobre a mesa.
Ethan abriu com uma expressão confusa que rapidamente se transformou em choque enquanto examinava os documentos. 7,5 milhões de dólares, leu incrédulo. E a sua empresa? Mais 1,5 milhão de dólares. Sofia, isso é. Por que você nunca me contou? Pelo mesmo motivo que você não se apresenta como Ethan Blackwood, do Chicago Blackwoods, para todo mundo que conhece, expliquei. Eu queria ser conhecido por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Eu queria relacionamentos genuínos baseados em respeito mútuo e valores compartilhados, não em riqueza ou status. Ele ainda processava as demonstrações financeiras, folheando as páginas com crescente espanto. Todo esse tempo, meus pais trataram você como uma interesseira atrás da fortuna dos Blackwood. Irônico, não é? Terminei para ele. Ethan olhou para mim, com uma expressão que misturava espanto e algo mais, mágoa, talvez? Você não confiou em mim o suficiente para compartilhar isso? Essa era a pergunta que eu temia, mas eu lhe devia honestidade. Nunca foi uma questão de confiança, Ethan. No começo, simplesmente não parecia relevante. Depois, quando conheci sua família e vi quanta importância eles davam à riqueza e ao status, fiquei relutante em revelar. Eu não queria ser valorizada pela minha conta bancária. E, sinceramente, eu estava curiosa para ver como eles me tratariam sem saber da minha situação financeira. Como um teste, ele perguntou, com um tom defensivo na voz. Não de você, esclareci rapidamente. Nunca de você. Mas sim, de certa forma, tornou-se um teste para o caráter da sua família. Um teste em que eles falharam espetacularmente ontem. Nossas bebidas chegaram, proporcionando um breve descanso da intensidade da conversa. Quando o garçom se retirou, Ethan tomou um longo gole de uísque antes de falar novamente. Entendo o seu raciocínio, disse-ele lentamente. Mas não consigo deixar de sentir que houve uma falta de transparência entre nós que afeta os dois lados. Eu deveria ter lhe contado sobre as expectativas do acordo pré-nupcial, e você deveria ter me contado sobre sua situação financeira. Ele estava certo, e eu reconheci isso com um aceno de cabeça. Você tem razão. A honestidade absoluta teria evitado toda essa situação. Mas estamos aqui agora, e precisamos decidir para onde vamos a partir daqui. O que você quer fazer? Ele perguntou, e eu pude ouvir a sinceridade da pergunta por trás das palavras. Ele não estava perguntando apenas sobre o acordo pré-nupcial ou o casamento, mas sobre nós, nosso futuro. Peguei outra pasta, esta contendo o acordo pré-nupcial que Harold e eu havíamos redigido naquela manhã. Quero um casamento entre iguais, disse eu, deslizando-a em sua direção. Quero uma parceria em que ambos protejamos o que construímos individualmente, ao mesmo tempo em que nos comprometemos a construir algo maior juntos. E quero sogros que me respeitem como essa parceira igualitária, não como uma instituição de caridade que seu filho nobremente resgatou da obscuridade da classe média. Ethan abriu a pasta e começou a ler o novo acordo pré-nupcial. Como advogado, ele rapidamente percebeu a justiça dos termos em comparação com a versão de seus pais. Isso é totalmente razoável, disse ele, erguendo os olhos. Proteção equilibrada para ambas as partes, termos claros sobre propriedade intelectual, abordagens justas para ganhos futuros e bens adquiridos durante o casamento. É isso que um acordo pré-nupcial deveria ser, respondi. Não uma arma, mas um escudo que protege ambas as partes igualmente. Ele fechou a pasta e estendeu a mão para mim novamente. Desta vez, deixei que ele a pegasse. Então, o que acontece agora? Depende de você, eu disse a ele honestamente. Preciso saber qual é a sua posição, Ethan. Não apenas sobre o acordo pré-nupcial, mas sobre o nosso relacionamento e o papel da sua família nele. Preciso saber que, quando fizermos nossos votos em 3 dias, estaremos realmente nos tornando uma equipe que enfrenta o mundo junta, incluindo seus pais. Ethan apertou minha mão, sem tirar os olhos dos meus. Quando saí da casa dos meus pais ontem à noite, fiz uma escolha. Escolhi a gente não porque foi fácil, mas porque foi a escolha certa. Eu te amo, Sofia. Amo sua inteligência, sua integridade, sua compaixão. Se você tem $9 ou 9 milhões de dólares, isso não muda nada. A sinceridade em sua voz derreteu um pouco do gelo que se formara em volta do meu coração. Então, aqui está o que eu proponho, eu disse. Nos encontraremos com seus pais esta noite.
Juntos, apresentaremos este novo acordo pré-nupcial como inegociável. Deixaremos claro que nosso casamento será uma parceria entre iguais e que a dinâmica entre nós e sua família precisa refletir essa realidade. Eles não vão aceitar isso bem, avisou Ethan. Principalmente minha mãe. Provavelmente não, concordei. Mas a reação deles nos dirá tudo o que precisamos saber sobre o futuro do nosso relacionamento com eles. Ele assentiu lentamente. Você tem razão. É hora de estabelecer limites que deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo. Ele ergueu o copo em um pequeno brinde. Para enfrentarmos a Inquisição Blackwood juntos. Bati meu copo no dele. Juntos. Quando terminamos nossos drinks e finalizamos nossa estratégia para o confronto noturno, senti uma conexão renovada com Ethan. As decepções entre nós, tanto as dele quanto as minhas, haviam sido esclarecidas. Agora, enfrentaríamos a família dele como uma frente unida, com a honestidade como base e a igualdade como exigência inegociável. Enviei uma mensagem rápida para Harold, confirmando que a primeira fase do nosso plano havia dado certo. Sua resposta foi tipicamente sucinta: excelente. Lembre-se, sem concessões quanto aos termos principais. Boa sorte. Sorte, pensei enquanto Ethan e eu saíamos do restaurante de mãos dadas, talvez não fosse necessária. Tínhamos a verdade do nosso lado agora e, na minha experiência, essa era uma arma muito mais poderosa do que a sorte jamais poderia ser. Pontualmente às 18 horas, nosso carro parou na entrada do restaurante Lakeview. Eu havia escolhido com cuidado, não apenas por seu status de território neutro, mas também por sua reputação como um dos estabelecimentos mais discretos e sofisticados de Chicago. A equipe era conhecida por seu profissionalismo e pela capacidade de fingir que não via nem ouvia nada, por mais acalorada que uma discussão de negócios pudesse se tornar. Ethan me ajudou a sair do carro, sua mão quente e reconfortante contra a minha. Tínhamos passado a tarde refinando nossa abordagem e revisando o novo acordo pré-nupcial juntos, fortalecendo nossa união. Ele usava um terno azul marinho de corte elegante que projetava autoridade sem o fator intimidador que os ternos de seu pai sempre carregavam. Eu havia trocado de roupa por um vestido creme, elegante e poderoso, combinado com um blazer de alfaiataria e as pérolas da minha avó no pescoço para combinar com os brincos. Prontos? Perguntou Ethan enquanto estávamos em frente à entrada do restaurante. Mais preparado do que nunca, respondi, apertando sua mão. O maitre nos cumprimentou pelo nome e nos conduziu à sala de jantar privativa que eu havia reservado. Era decorada com bom gosto, com uma mesa de mogno com capacidade para 10 pessoas, embora apenas 4 lugares tivessem sido dispostos. Copos de cristal refletiam a luz do elegante lustre no teto, e as paredes eram adornadas com obras de arte originais de bom gosto. As grandes janelas ofereciam uma vista deslumbrante do lago Michigan, com a água brilhando à luz do início da noite. Seus outros convidados ainda não chegaram, informou o maitre. Gostaria de alguma bebida enquanto espera? Nós dois pedimos água com gás, o álcool não nos faria bem no confronto que se aproximava. Eles vão se atrasar, previu Ethan depois que o maitre foi embora. É uma jogada de poder. Mamãe nunca chega a lugar nenhum sem fazer as pessoas esperarem pelo menos 15 minutos. Ele estava absolutamente certo. Às 6h17, a porta se abriu para Richard e Victoria Blackwood. Richard estava em seu elemento, com um terno cinza quase idêntico ao que usará durante nossa emboscada pré-nupcial. Victoria havia optado por um vestido de grife em um bordô escuro que provavelmente custava mais do que a prestação mensal da hipoteca da maioria das pessoas, complementado por brincos de diamante que refletiam a luz a cada leve movimento de sua cabeça. Ethan, querido, disse Victoria, me ignorando completamente enquanto beijava o rosto do filho no ar. Que lugar charmoso! Embora eu não entenda bem por que precisávamos desse ambiente formal para uma simples assinatura. Richard assentiu brevemente na minha direção, o mais leve reconhecimento da minha existência. Espero que tenha tomado uma decisão sensata, Sofia. 9 horas já passou, mas estamos dispostos a ser flexíveis, dadas as circunstâncias. Por favor, sentem-se, eu disse, gesticulando para as cadeiras em frente aonde Ethan e eu já estávamos sentados. Temos muito que discutir. Algo no meu tom deve ter alertado Victoria de que aquela não seria a capitulação tão simples quanto ela esperava. Seus olhos se estreitaram levemente enquanto ela se sentava, ajeitando-se com elegância praticada.
Revisamos seu acordo pré-nupcial, começou Ethan, com a voz firme e profissional, e o consideramos inaceitável tanto em sua abordagem quanto em seus termos. Richard arqueou as sobrancelhas. Inaceitável? É o acordo padrão da família Blackwood. Seu irmão e sua irmã assinaram documentos idênticos sem esse drama. Eles se casaram com pessoas de origem semelhantes às nossas, destacou Ethan. A dinâmica de poder era completamente diferente. Dinâmica de poder, repetiu Vitória com um aceno de desdém da mão bem cuidada. Isso não é um experimento sociológico, Ethan. É uma simples proteção legal que qualquer família prudente insistiria. Coloquei minha pasta de couro sobre a mesa e a abri para revelar nossa contraproposta e os documentos comprobatórios. Concordamos que uma proteção legal prudente faz sentido, disse calmamente, e é por isso que preparamos um acordo pré-nupcial alternativo que protege ambas as partes igualmente. A expressão de Richard se obscureceu. Não era esse o combinado. Você deveria assinar o nosso documento, não apresentar alternativas. Os planos mudam, respondi, encontrando seu olhar diretamente, especialmente quando novas informações vêm à tona. O garçom entrou com nossa água com gás e anotou os pedidos de Richard e Vitória. A breve interrupção não dissipou a tensão que se instalara sobre a mesa como uma nuvem pesada. Quando ficamos sozinhos novamente, deslizei o novo acordo pré-nupcial sobre a mesa. Este documento oferece proteção justa e equilibrada tanto para os bens da família Blackwood quanto para meus bens pessoais. Seus ativos? Vitória não conseguiu conter um sorriso condescendente. Sua pequena empresa de software dificilmente precisa do mesmo nível de proteção que gerações de riqueza dos Blackwood. Você pode se surpreender, disse Ethan, com um toque de orgulho na voz enquanto olhava para mim. Extraí as demonstrações financeiras do meu portfólio e as coloquei sobre o acordo pré-nupcial. Meu patrimônio líquido atual é de aproximadamente 9 milhões de dólares, declarei, com naturalidade. 7,5 milhões de dólares em investimentos diversificados do espólio do meu avô e 1,5 milhão de dólares na forma da avaliação da minha empresa da nossa última rodada de financiamento. O choque estampado nos rostos de ambos era tudo o que eu havia imaginado e muito mais. Richard se recuperou primeiro, sua mente de advogado se recalibrando rapidamente enquanto ele buscava as declarações com uma descrença mal disfarçada. Isso é impossível, disse Vitória, com as bochechas coradas. Você dirige um Audi de 5 anos. Seus pais são professores. Prezo mais a responsabilidade financeira do que a ostentação de riqueza, respondi calmamente. E sim, meus pais me ensinaram a importância da educação, do trabalho duro e de viver de acordo com as minhas possibilidades, lições que me serviram muito. Richard examinava os documentos com crescente consternação. Parecem legítimos, admitiu, relutante. Por que manter isso em segredo? Vitória exigiu saber. Você teria me tratado de forma diferente se soubesse, retruquei. O rubor crescente no rosto de Vitória foi resposta suficiente. Isso muda a equação significativamente, disse Richard, com um modo advogado totalmente ativado. Agora, precisaríamos analisar cuidadosamente qualquer acordo alternativo antes de prosseguir. Claro, concordei. Isso é justo, assim como seria justo me dar tempo para revisar seu documento original com meu advogado. Vitória ainda lutava para conciliar sua percepção de mim com a realidade financeira à sua frente. Seu avô te deixou 7 milhões de dólares. O que ele fez? Ele investiu sabiamente ao longo de uma vida modesta, expliquei. Imagino que não seja muito diferente do primeiro Blackwood que construiu a fortuna da sua família. A comparação claramente não agradou Vitória, mas antes que ela pudesse responder, Ethan se manifestou. Mãe, pai, a questão aqui não é só o acordo pré-nupcial em si, mas como toda essa situação foi conduzida. Contar isso para Sofia 3 dias antes do nosso casamento foi inapropriado e desrespeitoso. Achamos melhor resolver o problema de forma eficiente, defendeu Richard, embora com muito menos convicção do que antes. Ameaçando cancelar nosso casamento se ela não obedecesse imediatamente, desafiou Ethan. Isso não é eficiência. É coerção. Vitória virou-se para o filho, mudando de tática. Querido, só estávamos tentando proteger você e o legado da família. Você certamente entende isso.
O que eu entendo, respondeu Ethan com firmeza, é que você fez suposições sobre a mulher que eu amo sem se dar ao trabalho de conhecê-la e depois tentou usar influência financeira para controlar nosso relacionamento. Isso acaba agora. Nunca o amei tanto quanto naquele momento, observando-o se manter firme contra a manipulação que provavelmente o afetou por toda a vida. O novo acordo pré-nupcial, redirecionei a atenção deles, protege tanto os bens dos Blackwood quanto os meus. Estabelece termos justos para a divisão de bens em qualquer possível divórcio, com base na contribuição e na duração do casamento, em vez de simplesmente reverter tudo à posse original. Também contém uma linguagem clara que protege meus direitos de propriedade intelectual e interesses comerciais, assim como protege os interesses comerciais da família Blackwood. Richard já lia o documento com o olhar experiente de um advogado. Alguns desses termos são incomuns, observou, sem desprezo. Mas justo, enfatizou Ethan, ao contrário do documento que você apresentou a Sofia. Precisamos de tempo para que nossos advogados analisem isso, disse Richard, fechando a pasta. Você tem até amanhã à tarde, respondi. O casamento é daqui a 2 dias, e precisamos resolver isso antes disso. O olhar de Vitória se voltou para mim, desacostumada a ter prazos impostos por outros. Isso dificilmente é tempo suficiente para uma revisão jurídica adequada. Foi tempo suficiente para mim, de acordo com seu ultimato original, lembrei-a. Richard colocou a mão no braço da esposa para contê-la, reconhecendo a mudança de posição. Nossa equipe vai revisar isso amanhã de manhã cedo e dar um retorno até às 15 horas. Quaisquer mudanças propostas devem manter o equilíbrio fundamental do acordo, estipulou Ethan. Esta não é uma negociação para reverter a termos unilaterais. Entendido, Richard assentiu, de empresário para empresário. Vitória estava estranhamente quieta, seus olhos se movendo entre mim, Ethan e os demonstrativos financeiros ainda sobre a mesa. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido um pouco do tom imperioso. Posso ter julgado mal certos aspectos da sua situação, Sofia, embora ainda ache estranho que você esconda tal informação da sua futura família. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que Vitória Blackwood era capaz de oferecer. Decidi chegar a um acordo com ela. Talvez pudéssemos ter nos comunicado mais abertamente desde o início, reconheci. Daqui para frente, espero que possamos construir um relacionamento baseado no respeito mútuo, em vez de suposições. O garçom voltou com as bebidas de Richard e Vitória e perguntou sobre o jantar. Por um acordo tácito, todos recusamos, aquele encontro claramente havia cumprido seu propósito principal. Enquanto nos preparávamos para ir embora, Richard estendeu a mão para mim, um gesto impensável 24 horas antes. Você provou ser uma negociadora formidável, Sofia. A família Blackwood pode se beneficiar de perspectivas tão inesperadas. Aceitei seu aperto de mão, reconhecendo-o como uma espécie de oferta de paz. Espero poder contribuir para a família de muitas maneiras, Sr. Blackwood. A despedida de Vitória foi menos calorosa, mas notavelmente carente da condescendência que havia caracterizado nossas interações anteriores, progresso, se não perfeição. Assim que eles partiram, Ita me puxou para seus braços ali mesmo, na sala de jantar privativa. Você foi magnífica, sussurrou ele contra meus cabelos. Absolutamente magnífica. Fomos magníficos, corrigiu, inclinando-me para trás para encará-lo. Juntos. Ele sorriu, um sorriso genuíno, sem o estresse dos últimos 2 dias. Juntos. Gosto disso. Ao sairmos do restaurante de mãos dadas sob um céu que se transformava em crepúsculo, senti uma profunda sensação de que tudo estava certo se apoderar de mim. O caminho à frente não seria perfeitamente tranquilo, especialmente com Vitória como sogra, mas a dinâmica fundamental havia mudado. Tínhamos nos estabelecido como iguais, tanto um para o outro quanto para a família dele. Era uma base forte o suficiente para construir um casamento. 2 dias depois, eu estava em uma pequena antecâmara do Drake Hotel, usando o vestido de noiva elegante e moderno que havia escolhido meses antes. O acordo pré-nupcial havia sido assinado na tarde anterior, com apenas pequenos ajustes na redação que não afetaram a proteção equilibrada que proporcionava a ambas as famílias. Richard havia sido surpreendentemente razoável durante as negociações finais, enquanto Vitória manteve uma distância digna do processo, talvez ainda se conformando com seu julgamento equivocado da situação. Jenna ajustou meu véu, com os olhos brilhando de forma suspeita. Você está deslumbrante, Sophie, e não só por causa deste vestido incrível.
Há algo diferente em você hoje. Confiança, disse minha mãe, de onde arrumava o trem e minha filha finalmente parou de esconder a luz. Ela tinha razão. Os últimos 3 dias me transformaram de maneiras sutis, mas significativas. Enfrentar os Blackwoods, revelar minha verdadeira situação financeira e estabelecer limites claros me aliviou um peso que eu não reconhecia totalmente que existia. Passei 3 anos gerenciando cuidadosamente as percepções, preocupada que minha riqueza mudasse a forma como as pessoas me viam. A ironia de que esse medo tivesse me levado exatamente ao tipo de julgamento que eu esperava evitar não passou despercebida. Houve uma batida suave na porta e, para minha surpresa, Victoria Blackwood entrou. Ela havia trocado sua elegância intimidadora habitual por um visual mais suave e maternal, em azul claro, que complementava, em vez de competir, com meu traje nupcial. Posso ter um momento a sós com Sofia? Perguntou ela, sem o tom imperioso de sempre. Minha mãe e Jenna trocaram olhares antes de assentir e sair, deixando-me cara a cara com minha futura sogra. Victoria se aproximou lentamente, observando minha aparência com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você é uma noiva linda, disse ela finalmente. Obrigada, respondi, sem saber para onde aquela conversa estava indo. Ela tocou a delicada renda do meu véu, um gesto surpreendentemente vulnerável de uma mulher que calculava a cada movimento. Eu te devo um pedido de desculpas, Sofia. Um pedido de desculpas de verdade. Não o reconhecimento indiferente que ofereci no restaurante. Isso foi inesperado. Victoria Blackwood não me pareceu alguém familiarizada com pedidos de desculpas. Meu comportamento foi imperdoável, continuou ela. Não apenas a emboscada do acordo pré-nupcial, mas os meses de condescendência e julgamento sutis antes disso. Fiz suposições baseadas em fatores superficiais e nunca me preocupei em conhecer a verdadeira mulher que meu filho ama. A sinceridade em sua voz era inconfundível. Não deve ter sido fácil admitir, reconheci. Um pequeno sorriso pesaroso surgiu em seus lábios. Os Blackwood não são conhecidos por admitir erros. É uma característica familiar que espero que você e Ethan aprimorem na próxima geração. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou uma caixinha de veludo. Trouxe uma coisa para você, uma espécie de oferenda de paz. Aceitei a caixa com cautela e a abri, encontrando um par de brincos de diamante e safira que claramente tinham uma idade e histórias significativas. Estes pertenceram à bisavó de Ethan, explicou Victoria. Ela era filha de um operário que se casou com um membro da família Blackwood, apesar de considerável oposição. Ela conseguiu salvar os negócios da família durante a depressão graças à pura determinação e à perspicácia empresarial que faltavam ao marido. Os paralelos eram óbvios, e fiquei tocado tanto pelo gesto quanto pelo seu significado simbólico. São lindos, disse eu, com sinceridade. Obrigado por compartilhar essa história comigo. Talvez você considere usá-los hoje, sugeriu ela. Algo velho e algo azul, como dizem. Assenti, tirando meus brincos de pérola e permitindo que Victoria me ajudasse a colocar os de safira. Foi um breve momento de conexão, uma ponte provisória sobre o abismo que nos separava. Ethan te ama profundamente, disse ela, recuando para me olhar. Isso deveria ter sido suficiente para mim desde o início. Espero que você possa me perdoar por não ter percebido isso. Acho que nós dois aprendemos algo sobre suposições e aparências, respondi. Seguir em frente é o que importa agora. Ela assentiu, recompondo-se com visível esforço. Bem, preciso voltar para o Richard. Seu pai estará aqui em breve para acompanhá-la até o altar. Na porta, ela parou. Bem-vinda à família, Sofia. De verdade. Depois que ela saiu, observei meu reflexo no espelho, os brincos de safira refletindo a luz quando eu virava a cabeça. Eles representavam algo importante, um reconhecimento de que eu não estava apenas me casando com Ethan, mas me juntando a uma linhagem de mulheres fortes que moldaram o destino dos Blackwood à sua maneira. Meu pai chegou minutos depois, com os olhos marejados ao me ver. Minha menina brilhante, disse ele, abraçando-me com cuidado para não desmanchar meu vestido. Pronta para começar este novo capítulo? Mais do que pronto, assegurei-lhe. A cerimônia foi tudo o que eu esperava, íntima, apesar dos 200 convidados presentes. Quando Ethan me viu caminhando em direção ao altar, o amor brilhando em seus olhos fez todo o resto desaparecer, todo o estresse e conflito da semana anterior desapareceram diante do que realmente importava.
Nossos votos foram tradicionais, mas proferidos com uma profundidade de significado que levou muitos às lágrimas, incluindo, surpreendentemente, Vitória. Na recepção, notei mudanças sutis na forma como a família Blackwood e seus amigos interagiam comigo. A condescendência desapareceu, substituída por interesse e respeito genuínos. Richard me apresentou aos seus colegas de trabalho com orgulho, enfatizando meu sucesso empreendedor. Vitória fez questão de me sentar ao lado de sua amiga mais antiga, uma juíza federal cuja aprovação claramente importava para ela. Ethan também percebeu. É incrível o que 9 milhões de dólares podem fazer pela posição social de alguém, murmurou ele no meu ouvido enquanto compartilhávamos nossa primeira dança. Não se trata de dinheiro, respondi. Trata-se de se defender e exigir respeito. Talvez um pouco dos dois, ele reconheceu com um sorriso. De qualquer forma, nunca me senti tão orgulhoso de chamá-la de minha esposa. Nossa lua de mel nas ilhas gregas foi uma fuga feliz da dinâmica familiar e das negociações pré-nupciais. Por 2 semanas, fomos simplesmente Ita e Sofia, 2 pessoas apaixonadas, explorando vilas caiadas e águas cristalinas. Conversamos sobre o futuro, sobre construir nossa vida juntos como verdadeiros parceiros e sobre os limites que manteríamos com nossas famílias daqui para frente. 6 meses depois, essas conversas foram postas à prova quando Vitória começou a dar dicas sobre uma tradição da família Blackwood de jantares de domingo e a expectativa de que comparecêssemos semanalmente. Uma vez por mês, respondeu Ethan com firmeza quando discutimos o assunto em particular. Precisamos de nossas próprias tradições e de tempo juntos. Concordei e, para minha surpresa, Vitória aceitou esse limite com um mínimo de resistência, talvez reconhecendo que a nova dinâmica entre nós era mais saudável para todos. Richard demonstrou seu crescente respeito de maneiras mais práticas. Ele me convidou para ser consultor em uma atualização tecnológica para o escritório de advocacia familiar e realmente ouviu minhas recomendações. Quando minha empresa fechou um contrato importante com o sistema de escolas públicas de Chicago, ele enviou uma nota de parabéns profissional e calorosa. Mais significativamente, Ethan e eu estabelecemos nosso próprio ritmo doméstico, independentemente das expectativas dos Blackwood. Compramos uma casa que escolhemos juntos em um bairro que ambos amávamos, usando uma combinação de nossos recursos. Tomamos decisões financeiras em equipe, cada um contribuindo com sua expertise, sem que um dominasse o outro. O acordo pré-nupcial que causará tanta turbulência permanecia guardado em um cofre, com a esperança de nunca ser necessário. Seu verdadeiro valor residia no processo de sua criação, em estabelecer que nosso casamento seria uma parceria entre iguais, independentemente do sobrenome ou do patrimônio líquido. Ao refletir sobre aquela semana tumultuada antes do nosso casamento, sou grata pela crise que nos forçou a confrontar questões que, de outra forma, poderiam ter permanecido latentes por anos. Aqueles 3 dias de conflito e revelação fortaleceram nossos alicerces de uma forma que um mar de rosas jamais conseguiria. Aprendi que esconder partes de si mesmo, mesmo com as melhores intenções, pode criar mais problemas do que soluções. Ethan aprendeu a se manter firme contra a pressão familiar quando ela ameaçava o que realmente importava para ele. Juntos, descobrimos que uma verdadeira parceria exige vulnerabilidade e força, a coragem de revelar todo o seu ser e a força para defender o relacionamento que você deseja construir. Para os Blackwood, riqueza sempre foi sinônimo de poder e status, ferramentas para controlar os outros e manter sua posição. Inicialmente, eles viam minha aparente falta de riqueza como uma deficiência a ser gerenciada. Quando descobriram minha realidade financeira, foram forçados a reavaliar não apenas a avaliação que faziam de mim, mas também toda a sua abordagem em relação aos relacionamentos familiares. Para mim, riqueza sempre foi sinônimo de independência e oportunidade, não de poder sobre os outros. Essa diferença fundamental de perspectiva continua a moldar meu relacionamento com meus sogros, às vezes criando tensão, mas frequentemente levando a conversas significativas sobre valores e prioridades. Descobri que o casamento não é apenas a união de 2 pessoas, mas a intersecção de 2 filosofias de vida, 2 abordagens para tudo, desde dinheiro e família até ambições profissionais. Encontrar harmonia exige comunicação constante, respeito mútuo e a disposição de se manter firme nos princípios fundamentais, sem abrir mão de questões menos importantes. Quando me deparei com aquele ultimato pré-nupcial 3 dias antes do meu casamento, eu poderia simplesmente ter assinado o documento para evitar conflitos. Eu poderia ter ido embora com raiva e mágoa.
Em vez disso, escolhi o caminho mais difícil do confronto e da verdade, não apenas sobre minha situação financeira, mas sobre o tipo de casamento e relacionamento familiar que eu estava disposta a aceitar. Essa escolha definiu o tom do nosso casamento e do meu lugar na família Blackwood, não como uma pessoa de fora a ser administrada, mas como uma pessoa que contribui em igualdade de condições e que precisa ser respeitada. É uma escolha que eu faria novamente sem hesitar. Você já teve que se impor diante de pessoas que te subestimaram? Revelou seu verdadeiro valor e apagou aqueles sorrisos presunçosos? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se esta história de virar o jogo contra aqueles que te julgaram mal ressoou com você, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal para mais histórias de triunfo e transformação e compartilhe com alguém que precise de incentivo para se defender. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se, às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente se recusar a ser menos do que você realmente é.